Eu me chamo Orlando Brito, sou filho de Geraldo Brito, Manuela Farias de Brito. Eu tenho 3 irmãos, Virgínia, a mais velha, ela inclusive é membro da primeira igreja. Tenho Otoniel, meu irmão, que não é crente. Tenho a Tília, a mais nova, eu sou o terceiro. E a Tília, mais nova, também é membro da primeira igreja. Nós somos uma família pobre, materialmente pobre. Essa família pobre, mas, entre aspas, feliz. Feliz porque não faltava comida na mesa, não havia briga e dissensões na nossa casa, era uma família bem unida, graças a Deus. E fomos levando. Meu pai, pobre, ele tinha uma olaria, fazia tijolo para construção. Ele tinha 2 funcionários e a gente vivia assim. E eu, aos 18 anos, me ingressei num banco aqui em Conquista. Um amigo meu, que era gerente do banco, me levou para lá. E com 2 anos eu me tornei tesoureiro deste banco, aqui em Vitória da Conquista. Na década de 70, eu esqueci de fazer esse detalhe, eu tenho 76 anos, nasci em 1947. Quando eu estava nesse banco, aos 18 anos, com 2 anos eu já era tesoureiro do banco. Gostava muito do que eu fazia. E aquela amizade com os meus colegas, pessoas não crentes, e eu também não conhecia o Evangelho, minha família não conhecia o Evangelho. E eu já tinha, naquela época, já tinha carro. Eu era recebido em qualquer repartição da sociedade como um prefeito da cidade, por causa do cargo que eu exercia no banco, de tesoureiro. Quando chegava assim, ele falava assim, ó, chegou Orlando. Não conhecia Orlando, chegou aqui, que é aquele ali, é o tesoureiro do Banco Auxiliar de São Paulo, era assim que era conhecido. Mas eu senti um vazio na minha alma, uma tristeza que nada podia preencher aquele vazio. Eu era uma pessoa invejada, porque, como eu falei, jovem, com carro na mão, então, aquelas pessoas falam assim, puxa, esse rapaz tão novo, já com carro na mão, o que acontece? E o que é que tinha na minha vida que não me satisfazia aquilo que eu tinha? Se você me perguntasse assim, Orlando, defina a vida, como é que você define a vida? E falasse, olha rapaz, para mim 90% da vida, ou mais de 90% da vida para mim é sexo. O resto são as coisas boas que existem, que existem. E Deus estava fora da minha vida. Aí, aquela tristeza que nada podia preencher, nada. Eu não ficava uma semana sem uma mulher ao meu lado. Era o que me dava a alegria, era poder pegar uma mulher. Isso é o que me dava, dava o quê? Aquela vontade de viver. Eu não via sentido na vida. Eu lia muito, procurava naqueles livros, eu lia aqueles escritores de ficção científica, até que cientista, Isaac Asimov, lia Arthur Halley, os escritores brasileiros, para ver se eu encontrava naquele livro alguma coisa que me desse assim, uma pista da minha situação de tristeza, de infelicidade, um vazio terrível. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, quer dizer, eu morava com ela. Cheguei assim à noite, vinha da casa da namorada, falei, a senhora tem alguma coisa para me ler aí? Ela ficou surpresa, porque ela via eu com tanto livro ali, lendo. Ela falou, tenho. Aí me deu uma Bíblia. Eu peguei a Bíblia, fui deitar, fumando, jogando fumaça na Bíblia, e comecei a ler essa Bíblia e passando. Aí até eu ouvi o Jonathan falar aqui, citar esse verso. Quando eu me deparei com Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30, que todos nós conhecemos, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Quando eu me deparei com esse verso, foi como se tivesse uma luva na minha mão. Caiu assim tão bem, que eu falei, puxa, eu estou procurando isso, estou cansado. Mas não estava cansado de contar dinheiro. Fazia parte da minha profissão. Eu gostava da minha profissão. Eu estava cansado de uma vida sem Deus. Depois é que fui ver. Aí vale a pena a gente ler esses versos da palavra de Deus, que está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 12. Está escrito assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados da comunidade dos crentes, da igreja, e estranhos às alianças da promessa. Eu não tinha conhecimento dessa aliança, do pacto que o homem tem com Deus. Estava estranho da aliança da promessa, não tendo esperança. Que esperança eu tinha? E sem Deus no mundo. Esse era o motivo pelo qual eu estava, que tinha essa tristeza da minha vida, esse vazio da minha vida, é exatamente por isso, que eu estava sem Deus no mundo. Eu não sabia. Eu procurava sentido na vida, nas coisas do mundo. Por exemplo, você ter 5.000 cabeças de vaca, numa pastagem, você ali numa casa, num peitorê ali, olhando aquele gado pastar, um carrão bonito, uma casa. Para mim, a vida tinha sentido nisso, mas não era isso. Quem dá sentido à vida? Deus, o autor da vida. Eu não sabia disso. Aí, quando eu li essa passagem, foi o pontapé inicial do meu encontro com Deus. Eu fiquei pensando muito nisso. Vinde a mim, está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Eu estava cansado, mas não de contar dinheiro. Estava oprimido do mundo sem Deus. E fui. Aí, quando o banco fechou aqui em Conquista, aí eu comecei a trabalhar numa cooperativa, trabalhei um ano, depois comprei um caminhão para botar material de construção. E comecei a estudar à noite, fazer um curso de contabilidade. Aí entra a minha família, a minha esposa. Ela estudava lá também, a encontrei lá. Interessante, a responsabilidade de uma mulher na vida de uma pessoa, que ela pode levar uma pessoa a falar do Evangelho só com o seu viver. Quando eu cheguei ali, naquele colégio, encontrei uma mulher viúva com 3 filhos. Mulher diferente. Começando a conversar e tal, comecei a gostar daquela pessoa. E essa mulher é evangélica, crente, que é a minha esposa. Aí um colega meu falou assim comigo, por causa da minha de vida, assim, de ter muitas mulheres na minha vida, namorada e tal, ele falou comigo, assim, aquele rapaz falou assim, Orlando, aquela ali é mais uma da sua coleção. Eu falei, não, aquela mulher é diferente. Ela não é mulher diferente, ela não entra em carro assim. Naquela época, da década de 70, uma mulher não entrava num carro com um homem só. Não entrava. Se entrasse, aí já é diferente. Aí eu ofereci a carona para essa mulher, ela fala assim, eu aceito sua carona com mais 2 colegas, e você me deixa primeiro em casa. Tinha aquelas exigências. Começou a mudar a minha vida quando eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu comecei a ver realmente que a vida tinha sentido fora das coisas deste mundo, das coisas materiais. Como eu pensava, de gado, de casa, de mansão, de carro importado. Quando eu conheci essa pessoa, ela começou a até orar por mim, a família, o irmão dela, falar do Evangelho. Me convidaram uma vez para assistir um culto na igreja na qual eu faço parte, a primeira igreja, dia 31 de dezembro de um determinado ano que eu me esqueci. Aí, olha aí, você vê a responsabilidade de um pastor num púlpito. Eu nunca tinha entrado numa igreja. É quando o pastor Gerson Rocha foi o pastor que estava fazendo a mensagem naquele dia, 31 de dezembro de 1970 e alguma coisa.
eu vi uma seriedade tão grande na pregação daquele homem que me chamou a atenção. Ele pregou a verdade, pregou sobre o inferno e ele passou assim uma seriedade tão grande que eu criei naquilo que ele estava falando. Não me decidi ali, que a minha conversão se deu ao longo de um tempo, um processo e tal. Aí eu um dia estava descendo aquela ladeira do Cruzeiro, um caminhão carregado de areia. Eu já estava entendendo que eu era convertido. Eu peguei uma carteira de cigarro que estava no bolso, joguei fora ali e desci e fui. E sempre ouvindo, conversando com essa pessoa, a minha esposa, o irmão dela, e eles orando por mim, falando do Evangelho. Eu ouvia muito falar, mas ainda não tinha certeza de salvação eterna. Mas já estava entendendo que quem é que dava sentido à vida. Já não era como eu pensava antes. Quando eu estava no banco ainda, a minha vida era como era a minha vida. Eu saía do banco na sexta-feira, 6 horas da tarde, ia para o clube, jogar boliche com meus amigos, com a namorada sempre ao meu lado, tomando cerveja. No sábado a mesma coisa, e era assim, sucessivamente. A vida era uma rotina desgastante, é aquela coisa assim que, por causa disso aí, tinha um vazio na minha alma. Aí que eu não falei disso, mas quando eu entendi a respeito de que eu estava entendendo que é Deus que dá sentido à vida, eu já estava convertido já. Um dia eu sempre passava em um bar que o meu tio tinha para tomar uma cervejinha antes de almoçar. Aí já convertido, eu já tinha jogado o cigarro fora, mas ainda tomava uma cerveja. Quando eu saltei do caminhão para atravessar a pista para ir para o bar, eu senti uma tristeza tão grande no coração. Mas não é aquela tristeza de pessoa não crente, não. Tristeza de pessoa convertido que está pecando. Aí quando eu cheguei, entrei no bar dele, falei, ele era meu tio, falei, tio, você tem cerveja de crente aí? Ele tomou um susto assim, porque naquela época ainda não existia a cerveja sem álcool, que hoje existe. Ele falou, tenho. Aí eu esperei para ver que ele pegou um Guaraná Antártica, limpou, bateu no balcão. Eu falei, essa é a cerveja de crente. Eu falei, abre para mim. Foi a última vez que eu tomei uma bebida alcoólica. Eu entendi que eu era convertido naquela hora. Eu já sabia, eu já estava entendendo. Aí já vi. E aí foi uma festa, foi uma alegria no meu coração. O vazio da minha alma foi preenchido. Comecei, aí já tinha começado a ler a Bíblia, continuei a ler a Bíblia. Quando eu vi o nascimento de Jesus Cristo, aquilo falou tanto ao meu coração. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, Mateus 1,18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida. Grávida de quem? De um soldado romano? Não, do Espírito Santo de Deus. Irmão, isso me levou a meditar muito profundamente. Quem é? Então, esse Deus, quem era as passadas, disse, haja luz e houve luz, se encarnou em Jesus Cristo. Aí comecei a ler a Bíblia, continuei lendo a Bíblia, e foi enchendo o meu coração, a minha vida, e para mim, isso aqui é tudo. Aí eu me converti realmente, não me batizei, me casei sem me batizar. O pastor Gerson Rocha falou assim, olha irmão, vai orando, o Senhor vai falar o seu coração. Um dia eu tinha junto da primeira igreja, tinha uma lanchonete. Eu não sei nem se ela ainda é lanchonete hoje. Era de um amigo meu. Um dia eu entrei na lanchonete, pedi ele um refrigerante. Aí ele falou assim, Orlando, eu soube que você é crente agora? Eu falei, graças a Deus, sou. Aí ele falou, já se batizou? Eu falei, não. Ah, não tem fé. Moço, aí eu saí dali, entrei na igreja, cheguei no gabinete do pastor Jeff, falei, pastor, eu estou com vontade de me batizar. Ele, ô irmão, graças a Deus. Deus falou o seu coração. Aí contei a história do meu amigo. Ele falou, tá vendo, irmão? Deus usou o incrédulo para falar o seu coração, para se batizar. Graças a Deus por isso. Eu me batizei e hoje, graças a Deus, eu sou uma nova criatura, nasci de novo, feliz, porque tenho um envolvimento profundo com o Senhor. Foi um propósito na minha vida,
de crescer, crescer, crescer no conhecimento de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. É o que faço hoje, é procurar crescer mais até o dia que o Senhor me chamar. E hoje eu sou feliz porque encontrei a Jesus Cristo. E o sentido da vida que as pessoas buscam, o sentido da vida, só existe no Criador da vida, no Autor da vida, que é Deus. Graças a Deus por isso. Meu nome é Jonathan, eu sou missionário, eu trabalho na tribo indígena no estado do Amazonas e quando eu olho para onde Deus me trouxe no dia de hoje, eu vejo um milagre que Ele fez na minha vida e um milagre de me tirar da situação na qual eu me encontrava, perdido, e me trazer e me dar o privilégio de servir a Ele, além de tudo de ser filho dEle e de experimentar de todas as promessas que Ele tem para todos os que o servem. Então, eu não nasci em uma família evangélica, os meus pais não frequentavam a igreja e eu, desde criança, apesar de ter certa influência cristã, eu confesso que eu não gostava. A imagem que eu tinha dos crentes era uma imagem de uma pessoa que não desfrutava da vida, alguém que não curtia a vida, alguém infeliz, assim, preso pelas leis que eu entendia que eram leis que estavam ali para prender a pessoa, para podar a pessoa. Então, eu não queria ter nenhum contato com a fé, porque eu achava que iria me prender, iria me podar. E quando eu tinha cerca de 7 anos, eu saí de Vitória da Conquista, nós moramos 1 ano e meio em Jequié, meu pai havia recebido uma proposta de emprego e depois de lá nós fomos para Salvador e nós moramos lá 7 anos. Em Salvador, por causa do ser uma capital e ser muito perigosa, a gente tinha uma limitação, a gente não podia sair muito, eu criança, meus irmãos também, a gente tinha que tomar certos cuidados porque o bairro que nós morávamos era muito perigoso. Então, depois de 7 anos, meu pai recebeu uma outra proposta de emprego para retornar para a Vitória da Conquista e nós retornamos. Então eu tinha na época cerca de 14 anos e em Vitória da Conquista, na época, por ser uma cidade menor e mais segura, então meus pais acabaram dando mais liberdade para nós. E eu quis aproveitar essa liberdade que eles nos deram assim da pior maneira possível. Então, aos 16 anos, eu acabei, por influência de amigos, usando drogas. Eu fumei maconha e cada vez mais a liberdade que estava tendo, eu estava utilizando ela de uma maneira errada. E aconteceu que eu comecei a beber muito, isso eu era muito jovem ainda. Só para ter ideia, eu tinha 12 anos quando eu fiquei bêbado pela primeira vez. Então, eu estava utilizando essa liberdade, querendo ter mais liberdade, mas para usar essa liberdade para pecar, para o meu prazer, e o desejo era de fazer isso tudo sem ter que prestar contas a nada e nem ninguém. Então, quando eu tinha cerca de 18 anos, o meu irmão, ele notando que a situação estava saindo um pouco do controle, ele falou para os meus pais que eu estava fumando maconha, usando drogas, e meu pai foi e disse para mim que a partir daquele momento eu só sairia de casa com ele e só iria para a escola, da escola para casa e só sairia com ele. E assim ele conseguiu me controlar durante 6, alguns 8 meses talvez, e ele novamente eu ganhei a confiança dele e novamente eles começaram a me dar liberdade. E eu aos 18 anos eu comecei a namorar com a menina e ela acabou engravidando. E aí eu tenho uma filha hoje de 22 anos. Não tive um relacionamento com minha filha que eu deveria ter de pai no início, pelo menos até a conversão, mas eu vou falar disso mais à frente. Então, essa foi minha vida. Além disso, ainda tem algo que eu creio que pesou muito para eu, vamos dizer assim,
viver uma vida ainda mais afastada do Senhor foi o fato de eu gostar muito de rock and roll e de tocar numa banda na época. E na época eu era baterista e a gente recebeu uma proposta para morar em Salvador e tocar lá, e a gente teria um produtor e poderia ser que a gente poderia seguir carreira na área da música. Então eu abracei a oportunidade e morei 1 ano em Salvador. E eu creio que Deus ele começou a falar ao meu coração estando ainda lá em Salvador. Apesar de nenhum crente ter falado comigo, apesar de não ter lido a Bíblia, apesar de eu não ter orado, mas eu creio que Deus começou a falar ao meu coração. Lá em Salvador, eu lembro que certo dia, eu fumava na época, e eu estava na varanda do apartamento onde nós estávamos, e eu me senti totalmente vazio. E eu olhei para as pessoas que tocavam comigo, e eu também, assim, eu notei que elas também estavam vazias, assim, sem perspectiva. Nós precisávamos sempre ter uma programação, nós precisávamos sempre beber para sentir alegria, nós precisávamos sempre estar usando alguma coisa para a alegria vir, a gente precisava de algo. E eu notando aquilo ali, eu creio hoje, eu tenho certeza que Deus começou a falar ao meu coração naquele momento. Eu sabia que eu precisava de algo, mas não sabia que esse algo, assim, entre aspas, né, era alguém na verdade, era Cristo. Então, nesse dia eu parei, pensei, eu falei, eu vou voltar para a Vitória da Conquista, eu vou mudar de vida, eu quero arrumar um trabalho, eu quero ter um bom emprego e eu quero começar a reestruturar um relacionamento que eu tenho com a minha filha. Então, eu retornei para a Vitória da Conquista, só que quando eu cheguei em Vitória da Conquista, eu fui trabalhar em uma cervejaria e lá tinha uma coisa que acontece em muitas cervejarias, que eles patrocinam festas e a pessoa acaba ganhando uma camisa, ganhando a entrada em certos shows, e isso para mim era ótimo na época. Entretanto, isso foi uma armadilha para mim, porque agora eu não precisava pagar para fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, que era beber e aprontar. E o que aconteceu foi que isso começou a acontecer assim, frequentemente. E dessa maneira eu estava cada vez mais me afundando no pecado, e na minha mente era, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu gasto o meu dinheiro como eu quiser e eu não devo satisfações a ninguém. E nessa época, assim, teve algumas vezes que eu comecei a pensar que realmente poderia ser que numa dessas saídas poderia ser o fim da minha vida. Teve alguns colegas meus que chegaram a falecer em acidente de carro, em acidente de moto, e eu comecei a pensar, o próximo pode ser eu. E se eu for o próximo, o que vai acontecer comigo? Eu não tinha ideia de uma alma, mas eu sabia que eu teria que prestar contas a alguém. Então, na minha mente, eu não devia satisfações a ninguém. Eu não precisava prestar contas a ninguém. Então, tendo isso, eu achava que eu poderia fazer o que eu quisesse. E esse modelo de vida era um modelo de vida que era o correto para mim. Só que as coisas começaram a sair um pouco do controle. Por exemplo, eu tinha algumas regras e uma das regras era que eu não poderia beber e dirigir. E eu comecei a beber e dirigir. Certa vez eu lembro que eu estava com um carro e eu, retornando de uma festa, eu acabei subindo em 2 passeios e um colega meu até brincou comigo e falou assim, olha, se você quiser morrer, morra só por favor, deixa a gente com vida, né? E ele falou isso rindo. E outra regra que eu tinha era que bebendo, eu jamais iria arrumar briga. Eu tinha em mente aquela ideia que a bebida era para trazer felicidade e não confusão. E a última vez que eu bebi, eu me envolvi em uma briga. E uma outra coisa era que, para mim, a bebida, ela jamais poderia ser algo que a pessoa ela viesse a causar mal a alguém. E eu comecei a ter medo de, por exemplo, estar dirigindo e fazer algum mal a alguém, alguma pessoa ficar
tetraplégica, acontecer algum acidente. Então eu comecei a temer essas coisas. Mas acima de tudo, o meu maior temor era se eu morresse, o que iria acontecer comigo? Então isso começou assim a me deixar muito preocupado. Uma outra coisa que também eu lembro que aconteceu nessa época é que eu comecei a ter amnésia alcoólica. Então, às vezes, e isso começou a acontecer com muita frequência no final, eu bebia e eu não sabia o que eu tinha feito. Eu não sabia as coisas que eu tinha feito. E muitas vezes no dia seguinte, quando passava quando estava já recuperado, os meus colegas vinham falar comigo, olha, Jonathan, você fez isso, isso e isso. E às vezes eram coisas assim que eu sentia muita vergonha, mas eu dava risada na hora, achava que eles estavam brincando comigo e na verdade eu tinha feito mesmo. Então isso começou a me preocupar demais. Eu lembro de uma vez que eu comecei a beber numa sexta-feira e eu não fui para casa e eu passei a sexta-feira, virei à noite bebendo e no sábado eu não sei como eu fui parar em Anagé e eu continuei bebendo no sábado. E eu dormi em Anagé no sábado, e no sábado pela manhã eu acordei, e eu falo isso com muita vergonha. Eu olhei, eu estava coberto de vômito, e lá coberto de vômito, eu olhei para cima e eu estava numa casa que eu não sabia onde eu estava. E eu olhei e falei, o que aconteceu essa noite? Eu não sabia. Eu já tinha passado, na minha mente era sábado ainda, mas já era o domingo, e eu não sabia onde eu estava, e o meu estado. Então, essas coisas começaram a me perturbar demais. Então, foi mais ou menos nessa época que eu tive que mudar de trabalho. Deus, como eu disse, Ele começou a falar em meu coração ainda de Salvador e pela misericórdia dEle, Ele permitiu que eu passasse no vestibular e eu comecei a fazer um curso de administração. Então, por causa do curso, eu não poderia conciliar o trabalho na cervejaria e o curso na universidade. E a universidade era um sonho para mim. Então, quando eu comecei a fazer o curso, para começar a fazer o curso, eu tive que sair do trabalho da cervejaria. Então, meu pai tinha uma loja de material de construção no bairro aqui de Vitória da Conquista, na Patagônia, e eu fui tomar conta dessa loja para meu pai. Então, era um trabalho. Eu não sabia qual era o plano de Deus ali, mas hoje eu tenho certeza que Deus me levou para ali. E me levou para ali para justamente eu escutar o Evangelho. E chegando lá, a primeira coisa, aqueles benefícios que eu tinha na cervejaria já não tinha mais. Então não tinha mais como eu beber como eu bebia, participar das festas como eu participava. Então, naturalmente, já começou a diminuir. E no trabalho ali, certo dia, apareceu um servo do Senhor, hoje ele é pastor, e esse servo, ele chegou, ele tinha um problema na coluna, era um problema que fazia muitas vezes ele usar colar cervical, muitas vezes ele usar muleta, e ele chegou lá na loja e começou a conversar comigo para comprar alguma coisa, e ali a gente estabeleceu uma amizade. E pelo fato dele estar afastado do trabalho, ele ia costumeiramente na loja, e ele conversava, muitas vezes ele me ajudava na loja também, atendendo alguém enquanto eu estava ocupado, e essa amizade foi estabelecida. E sabendo que ele era crente, então foi um impacto para mim. Primeiro porque na minha mente, como eu já disse, um crente era uma pessoa que ela vivia infeliz, ela não podia desfrutar da vida. E quando eu olhava para a vida dele, eu via ele com problema de saúde, né? E ele sorrindo. E eu olhava para a minha vida e falava, nossa, eu tenho uma saúde que ele não tem, mas eu não consigo ser feliz como ele é. E olhando para a família dele, eu comecei a falar, eu quero uma família assim também para mim. Então ele começou a mostrar a vida dele e o testemunho dele, primeiro não falando, mas apenas vivendo aquilo que a gente entende que é a vida cristã. E depois eu comecei a fazer perguntas para ele da Bíblia. E tinha uma Bíblia lá na loja, que não era minha, era de um rapaz que trabalhava comigo. E eu comecei a folhear aquela Bíblia. E folheando aquela Bíblia, eu comecei a fazer algumas perguntas para esse amigo meu sobre a Bíblia, e ele começou a responder. E eu falava com ele, olha, a Bíblia é um livro muito complicado, eu não consigo entender. E ele falava, qual parte que você não entende? E eu comecei a ler a Bíblia e perguntava para ele, e ele me explicava, e no dia seguinte eu lia a Bíblia, e no dia seguinte ele vinha, e eu perguntava, e ele me explicava. Então, isso aconteceu durante muito tempo, muitos meses, e eu estava lendo a Bíblia praticamente todo dia.
nesse interim, eu estava vendo que eu precisava mudar de vida. A Bíblia, a palavra de Deus começou a falar no meu coração. Eu sabia o que ia acontecer comigo. Se eu morresse naquele estado que eu estava, eu iria para o inferno. E eu sabia que eu precisava fazer algo. Mas humanamente falando, o que eu poderia fazer? Era parar de beber, era parar de fumar, era parar de ir para a festa. Então eu tentei fazer isso. Ele começou a me convidar para a igreja, eu falei, não, se é para ter essa paz, essa alegria que ele tem, eu vou para a igreja. E eu comecei a frequentar a primeira igreja de Vitória da Conquista. Não porque a mensagem me agradasse, mas é porque eu achava que era a maneira que eu conseguiria resolver o meu problema de falta de paz, de falta de alegria. É interessante que nas mensagens, quando é feito aquele apelo no final, para mim era o pior momento. Era um momento de incômodo. Eu sabia que eu precisava tomar a decisão, mas eu não queria tomar aquela decisão porque eu sabia que eu deveria abrir mão da minha vida. E a conversão é isso, é abrir mão da velha vida. E eu não queria fazer isso. Eu estava pegado àquilo, eu vivi 25 anos daquela maneira, como eu poderia abrir mão? Então, eu sabia que eu precisava tomar a decisão. Mas eu consegui parar de fumar e eu tentei parar de beber. Então, no final de semana, como eu disse, eu sentia aquele desejo de beber, mas eu falava, não, esse final de semana eu não vou beber. Entretanto, meus amigos vinham, me ligavam, passavam em minha casa e falavam, vamos lá, vamos tomar uma, como se diz, né? Vamos pro bar. E eu falava, não, eu não vou. Aí eles diziam, por que você não vai? Aí eu mentia para eles, falava, não, eu estou sem dinheiro. Eu tinha dinheiro, só que eu não queria beber. Eu queria ter controle da minha vida, um controle que eu pensava que eu tinha e não tinha mais. Mas eles falavam, não, eu pago para você. Então eu ficava sem justificativa, acabava cedendo, acabava indo. E aí depois que eu ia, passava aquele final de semana, eu falava, como eu não posso ter controle da minha vida? Como eu não posso parar de beber? Eu achei que eu tinha o controle da minha vida. Mas como a Bíblia diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado estava me escravizando. E eu estava começando a notar isso. Os meus olhos estavam começando a serem abertos por Jesus. E hoje eu tenho consciência disso. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a tentar mudar, mas mudar na minha força. Então, eu pensei que ser crente verdadeiramente era algo que seria na minha força. Eu conseguiria mudar a minha natureza a partir da minha força. Só que eu tive que descobrir que não é na nossa força, é na força do Senhor. É a partir do que Cristo fez, não a partir daquilo que a gente pode fazer para Cristo. E eu continuei lendo a Bíblia e chegou no momento em que eu tinha decidido que eu não iria beber, eu consegui ficar um mês sem beber. E aí que chegou no mês de junho, se eu não me engano, quando tem no Nordeste, né, tem a festa do São João, e na nossa cidade tinha uma festa que é São Pedro, que era muito conhecido, e aí nessa festa as pessoas compravam camisa e você tinha direito a beber o que você aguentasse. Eu tinha decidido que eu não iria para essa festa, mas um amigo meu foi e falou comigo, vamos? Eu falei, não, eu não vou, estou decidido a não ir. Então ele falou, então tá bom, não vamos para lá não, mas vamos, você vai sair do trabalho, era um sábado, eu vou sair do trabalho 2 horas da tarde. Ele falou assim, então vamos comer uma feijoada? Aí eu falei, olha, não vou beber. Ele, não, tudo bem, só vamos comer a feijoada. Então, eu me lembro de ter saído do trabalho 2 horas, ter chegado nesse bar, pedido a feijoada, e eu lembro de ter tomado algumas cervejas e depois a minha memória tem um lapso que eu já me lembro já indo para essa festa, já à noite, e chegando nessa festa, já estava alcoolizado, e lá eu não sei o que aconteceu direito, mas acabei brigando. Eu não sei com quem, nem como. Meus colegas disseram que provavelmente tinha, e eu falo isso com muita vergonha, tinha a ver com uma mulher de alguém que eu fiz o que não deveria fazer, eu não sei se eu chamei para dançar, o que aconteceu, e eu falo isso com muita vergonha. E o que aconteceu foi que dali eu já me lembro já às 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã no hospital, e meu irmão estava me acompanhando, e o médico estava costurando a minha mão, e eu levei 8 pontos na mão por causa dessa briga. Eu creio que Deus cuidou de mim ali, porque de acordo com o que as pessoas me disseram, se as pessoas que estavam com raiva de mim fizessem o que elas estavam com vontade ali, provavelmente teria sido o último dia da minha vida. Então, eu me lembro de 5 horas da manhã e lembro depois de ter dormido e acordado 3 horas da tarde, a cabeça doendo, aquela ressaca, e eu olhei para minha mão toda enfaixada e eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu falei, eu preciso mudar de vida, mas eu estou tentando e eu não consigo.
o que eu posso fazer? E eu falei, eu não posso beber mais. E realmente daquele dia, se eu não me engano, era 28 de junho, até o dia 11 de agosto, eu não bebi, e eu estava lendo a Bíblia, e eu estava indo para a igreja, então eu achei, não, agora eu sou crente. Aconteceu que um dia, chegando no trabalho, no dia 11 de agosto de 2007, esse amigo meu, irmão em Cristo hoje, chegou lá, começou a conversar comigo, e eu fui e fiz uma pergunta para ele, uma pergunta que partiu do meu coração realmente. Eu disse, olha, eu já não bebo mais, eu já não fumo mais, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, o que falta para dizer que eu sou crente? E ele foi, falou, cadê a Bíblia que você está lendo aí? E ele abriu lá em Romanos 10:9. E lá em Romanos 10:9 está escrito, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante que naquele momento em que eu li aquele verso, que ele me mostrou aquele verso, eu entendi o que aquele verso estava dizendo. Só que eu não queria acreditar naquilo que o verso estava dizendo. O verso dizia que eu precisava apenas confessar com a boca e crer com o coração. Ou seja, não deveria ser da boca para fora, mas era algo simples, algo gratuito, algo de graça. Mas eu achava que eu precisava fazer algo para Deus. Hoje eu entendo que eu achava que eu deveria fazer alguma obra para merecer a graça de Deus, para merecer o perdão dos pecados, para merecer a vida eterna, para ter a paz e a alegria que eu tanto buscava. Mas estava ali na Bíblia, era só através de Jesus, era só eu confessar e crer com o coração. E aquilo tudo na minha mente ali, e eu não falei para ele, mas eu pensei, se fosse assim, todo mundo era salvo. É tão fácil, mas é tão fácil e muitas pessoas negam. E o que aconteceu foi que aquele verso ficou na minha mente, era por volta de meio-dia, ele foi embora para a casa dele, e eu continuei trabalhando durante a tarde, fechei a loja às 6 horas, e fui para casa, estava dentro do carro, estava na estrada, indo para casa, e aquele verso me veio à mente. Se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu estava sozinho no carro, eu poderia falar, ninguém achar que eu estava doido, não tinha ninguém ali para me julgar, e eu arrisquei, eu confessei Jesus com a minha boca. Naquele momento, eu tive uma experiência com o Senhor, algo sobrenatural. E naquele momento ali eu chorei, e eu não sabia porque eu estava chorando. Mas eu sabia que estava acontecendo algo na minha vida. E aquele desespero ali, eu chorando, e eu senti como se eu estivesse carregando a minha vida toda, um peso nas minhas costas. Era um peso que eu sentia, mas eu não sabia que eu estava carregando. E eu tenho certeza que era o peso do pecado. E no momento em que eu confessei Jesus como Senhor, aquele peso foi tirado das minhas costas. Porque ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele tirou o peso das minhas costas, o peso do pecado, o peso do peregrino. E naquele momento ali, aquele momento de choro que eu estava ali vendo algo sobrenatural acontecendo, também foi um momento que começou a vir a paz e a alegria que eu tanto queria. Eu comecei a me sentir leve, eu comecei a sentir paz. E eu cheguei em casa, e eu entrei em casa, e a primeira coisa, assim, uma coisa que marcou a minha vida, quando eu entrei em casa, a minha mãe olhou para mim e falou, o que aconteceu com você? Você está diferente. É a vida de Jesus. A vida que está em Jesus agora estava em mim. Era o Espírito Santo de Deus que veio habitar em mim. Efésios 1:13 diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não precisei falar para minha mãe que eu já era nova criatura, e ela conseguiu notar que eu era nova criatura. E ali eu parei, entrei em meu quarto, fiquei pensando, o que aconteceu? Eu falei, foi porque eu confessei Jesus. Jesus mudou a minha vida. Aquilo que eu tanto buscava através do meu esforço, Jesus me deu de graça quando eu confessei com a boca e criei com o meu coração. E eu peguei o telefone para tentar ligar para esse meu amigo, e ele estava no seminário, ele não pôde atender, mas no dia seguinte eu estava doido para conversar com ele. E quando ele chegou no trabalho, eu falei com ele, expliquei tudo o que aconteceu, e ele perguntou para mim, e agora o que você quer fazer? Eu falei, eu quero falar para todo mundo que Jesus me salvou. Então eu creio que uma pessoa que é salva por Cristo, ela tem que falar de Jesus para as pessoas. Ela tem que falar o que Cristo fez por ela. Ela tem que falar que Jesus é a solução. Jesus é quem dá paz. Jesus é quem dá alegria. Jesus é quem dá a vida eterna. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Então eu creio que naquele momento também Deus estava falando para mim.
que eu tinha uma missão, que era falar o que Jesus fez para mim, para que Jesus pudesse falar também para as pessoas. Então depois disso foi tudo diferente. E Jesus começou a me mostrar dia após dia onde eu precisava melhorar, onde eu precisava corrigir. E isso tem sido até o dia de hoje. E eu creio que vai ser durante toda a minha vida. Até quando Ele voltar. Ele vai estar me mostrando como viver de uma maneira que eu vou ter paz, que eu vou ter alegria. Uma maneira que agrada a Ele. E uma maneira que realmente eu posso viver tendo esperança de vida eterna. Eu saí de casa com 12 anos de idade, quando comecei a usar droga, e fui para as ruas. E na rua eu comecei a usei crack, maconha e cocaína. Fui dependente do álcool e da droga durante 18 anos. E isso aí eu achava que era bom para a minha vida, mas tudo isso foi ilusão. Eu cheguei a um ponto de não voltar mais para casa. Da última vez que eu saí de casa, eu passei 10 anos sem falar com minha família. A minha família pensou que eu estava morta, mas eu não tinha morrido. A minha mãe chegou, colocou o meu nome ali em Itabuna, naquelas pessoas que vivem ali na praça, Jardim do Ó, procurando por uma pessoa desaparecida, e sempre orando por mim para que Deus me protegisse e me livrasse, me guardasse de todo mal. Mas até então eu estava longe no mundo, bebendo, usando droga, vivendo dissolutamente. Então chegou um certo dia na minha vida que eu me deixei dominar totalmente pelo mundo do álcool. E aí eu cheguei a um certo ponto da minha vida que eu não andava mais. Eu não tinha mais controle sobre a minha vida, porque eu trabalhava com artesanato, eu não podia pegar mais no alicate, porque eu tremia braço, cabeça, perna e pescoço. Eu não podia pegar mais numa paia de coco, porque eu não tinha domínio sobre a minha mão. Eu não andava mais, eu não tirava o pé do chão. Se eu não tomasse 1 litro de cachaça, eu não fazia mais nada. No chão eu estava, no chão eu ficava. E eu cansei dessa vida. Eu achava que tudo isso era bom para mim, mas isso aí é tudo ilusão. Quando eu estava lá no Rio de Janeiro, eu não queria mais beber. Eu perdi a vontade de beber. Eu queria ver a minha família pela última vez. Eu pedi a Deus, porque eu tenho um pai, tenho mãe, tenho 11 irmãos. E eles todos estão vivos. Então eu queria ver a minha família, mas eu não queria que eles me vissem da situação que eu estava. Foi aí então que eu pedi a Deus misericórdia, porque eu sabia que Deus existia, porque eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas não tinha conhecimento da palavra de Deus. Quando eu usava droga na rua, eu sempre andei com a Bíblia, e sempre as pessoas perguntavam para mim: você está entendendo o que você está lendo? Eu não tinha entendimento, mas gostava porque eu achava aquelas palavras bonitas. Então, ali naquele momento ali, eu levei o meu coração a Deus, como Ele conhece o nosso coração e o nosso pensamento, e pedi a Deus, falei: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero ver a minha família pela última vez. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa vida, porque eu não quero beber mais não, eu não aguento mais. E quando o Senhor for me tirar, eu peço que o Senhor me coloque no meio de pessoas que possa me ajudar, porque eu sei que eu vou cair. E quando eu cair, alguém possa estender a mão e me ajudar. Então, eu creio que Deus, Ele tem me dado uma oportunidade de vida, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, esquadrinha nosso pensamento, e Ele sabe se dentro de mim ou se dentro de qualquer outra pessoa existe uma pequena raiz que teme a Ele. Então foi aí que eu pedi misericórdia a Deus e levantei. E nisso eu saí do Rio de Janeiro, fui para o Espírito Santo. Do Espírito Santo eu vim para o estado da Bahia.
Aí eu cheguei em Ilhéus, conheci um colega meu lá que também trabalha com artesanato. E ele falou, vamos rir para a Vitória da Conquista. Eu vim para a Vitória da Conquista e de tudo isso, o diabo tentando tirar a minha vida. Eu ia morrer na porta do Ceasa, aqui, antes de ser resgatado pelo trabalho evangelístico da primeira igreja. E aí o cara pegou uma faca para me matar. Eu estava dentro do banheiro e não sabia de nada. Aí o meu colega foi lá e falou, você vai matar o rapaz? Para fazer isso com o cara não. E ela falou, ô rapaz, não mata ele não. Aí o menino foi e falou, não vou matar não, mas eu vou dar um ensinamento para ele. Mas eu ia tomar uma facada na saída do banheiro, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tentou tirar minha vida antes que eu ouvisse a palavra de Deus. Mas Deus é fiel, puro e verdadeiro, e a última palavra não vem do homem e nem vem do inimigo, vem de Deus, porque Deus é a resposta para todas as coisas. E foi aí que eu estava ali em frente ao Posto Belo Jardim, bebendo cachaça, quando passou a caravana da primeira igreja, levando o alimento material e o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E aí eu nem dava nem crédito para o que os irmãos estavam falando, entrava no ouvido e saía no outro. O colega meu, ele conhecia a Bíblia, então ele já conhecia que o pessoal da primeira igreja passava ali. Ele foi, eu só vou se meu colega for também, se ele não ir eu não vou. Aí o pessoal falou, você não quer ir na igreja não escutar o culto? Aí a gente veio, chegou aqui, nós ouvimos o culto que fizeram um apelo e eu aceitei Jesus. E nisso voltei para a rua de novo, para beber cachaça, usar droga. E aí o pessoal da igreja fez uma reunião e perguntou o que adianta eles aceitar Jesus Cristo e voltar para a rua. Isso não adianta nada. Aí foi que fizeram um acordo aqui e ofereceram uma ajuda para nós lá no CREAMA. E foi aí que se cumpriu a promessa de Deus na minha vida quando eu menos esperei. Mas eu não queria ir. E eu nem lembrava mais que eu tinha pedido isso para Deus por causa do álcool. Porque eu vivia sempre com a mente alcoolizada. Eu nunca tinha ficado sóbrio um segundo na minha vida. Eu não sabia o que é ser sóbrio, o que é fazer assim com a mão e ela não está se tremendo. Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer ainda e continua fazendo na minha vida. Eu só sei que eu passei por muitos momentos, eu já dormi no meio de lixo, já dormi em construção, já dormi em pista, já rasguei saco de lixo caçando comida para comer. Já briguei até com os cachorros na rua por causa de lixo para poder comer. E hoje eu agradeço a Deus porque Deus ele tem me abençoado de tal maneira, porque nem era para mim mais estar aqui vivo. Já era para mim ter morrido, ter perecido, mas Deus ele é justo e verdadeiro, não deixou que o inimigo tirasse a minha vida sem primeiro eu escutar a palavra dele. E a palavra dele veio até a mim e eu aceitei e hoje eu estou aqui. Eu sei que tem muitas pessoas nesse momento passando por tudo isso que eu passei. Não sei se é por causa de oportunidade ou não, mas eu peço a Deus misericórdia pela vida deles, que Deus continue abençoando e enviando pessoas para fazer esse trabalho. E assim como Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa, porque eu não tinha esperança mais de vida. Quando eu saí de casa, eu saí com o meu pensamento pensando, eu nunca mais vou voltar para casa, eu quero morrer na rua, eu quero nem dar mais notícia para minha família. E não foi assim o meu querer, foi do jeito que Deus quis. Então eu nem pensava que isso ia acontecer comigo, que um dia eu ia estar fazendo parte da obra de Deus. E quero dizer também para todas aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo que ainda há esperança para a árvore cortada, porque Deus é verdadeiro e justo.
Ele tem um plano na vida de cada um de nós. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso deitar, o nosso levantar não é nosso, mas é de Deus, porque Ele é quem cuida de nós, é quem nos protege, é quem nos livra e quem nos guarda de todo mal. E Deus, Ele é verdadeiro, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Aquilo que é impossível para o homem, todas as coisas são possíveis para Deus. E como Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. E Ele pode tirar a pessoa debaixo do viaduto, como Ele tirou eu, que eu já dormi debaixo de ponte, debaixo de viaduto também. Já dormi debaixo de chuva, já jogaram balde de água em mim, eu dormindo nas calçadas, já me chuntaram, já me bateram, eu pedindo comida na rua. Eu passei essa vida, mas mesmo assim eu agradeço a Deus, porque hoje, se eu morrer, eu sei que eu vou morar no céu, que eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E sei que se eu morrer hoje, eu vou viver eternamente com o Senhor lá no céu. Antigamente eu não tinha medo de morrer, agora é que eu não tenho mais ainda, porque eu fiz a melhor escolha do mundo, a melhor escolha que um ser humano pode fazer, é aceitar Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, porque não tem nada melhor nesse mundo. Hoje eu me sinto feliz, só de eu sair e preencher o vazio do meu coração. Quando eu saio do trabalho que eu estou agora, que eu vou para o evangelismo, eu vou preencher o vazio que está no meu coração, porque eu só preencho aquele vazio quando eu falo de Jesus para as outras pessoas e falo para elas que, mesmo eles passando por lutas e dificuldades, existe um Deus puro e verdadeiro que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Ainda que as pessoas venham falar que não há esperança, mas para Deus tem esperança sim, porque Deus é infinito. Deus, Ele é eterno e Ele ama nós porque nós somos a imagem e a semelhança dEle. E Ele não nos fez para adorar ao inimigo, Ele fez nós para adorar a Ele, para viver em santidade com Ele, para viver na presença dEle. Mas muitas das vezes nós somos ignorantes, nós viramos as costas para Deus, achando que Deus não gosta de nós, achando que Deus não cuida. Tem uma passagem lá em Isaías que fala, em Isaías capítulo 1, que Deus fala com o povo de Israel: criei filhos e filhas e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim e viraram as costas para mim. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e muitas das vezes nós viramos as costas para Deus e não aceitamos o que Deus tem para nós. Nós somos rebeldes, nós somos pecadores, nós somos desobedientes. Então Deus, Ele fez nós para buscar Ele, para viver na presença dEle, para que nós possamos viver eternamente, porque eu tenho uma alma, tenho um espírito. Hoje eu consigo entender isso, que eu não sabia antigamente, que essa alma, esse espírito pertence a Deus e que existe duas eternidades, o céu e o inferno. E a Bíblia fala que se nós confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós seremos salvos, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito do juízo de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu fiz a melhor escolha do mundo, mesmo que eu não tenha nada, mas eu tenho Jesus e sei que Ele é infinito, sei que Ele é fiel e sei que Ele é justo e Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Então, se a minha desculpa era o mundo, Deus me tirou do mundo e me levou para o centro de recuperação, onde eu pude ouvir a palavra de Deus, onde eu pude estar com a mente limpa e saber que tem um Deus que me guarda, que me livra, que me protege de todo mal. E eu aceitei, como fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então eu falo para todos que estão ouvindo esse vídeo que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
e que ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. E a melhor escolha da pessoa é aceitar Jesus. Ele nos deu livre-arbítrio, nós somos conhecedores do bem e do mal. Nós temos direito de escolher aonde nós queremos passar a nossa eternidade, ou se nós queremos passar com Deus ou longe da presença de Deus. E isso aí não cabe a minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, nem minha irmã. Cabe a mim. É eu que tenho que tomar essa decisão. A palavra de Deus foi semeada no meu coração. Deus me deu a oportunidade e eu aceitei. E peço a todos que façam a mesma coisa, que aceite a Jesus Cristo, porque um dia nós vamos estar frente a frente, para que cada um de nós, como fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós vamos estar frente a frente diante do trono de Jesus Cristo para prestar conta de todas as coisas que nós temos feito por meio do nosso corpo aqui na terra. Ele quer que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, porque Deus, ele reservou um dia que há de julgar mortos e vivos. E peço a quem esteja ouvindo, que busca Jesus Cristo, entregue sua vida a Jesus Cristo, porque só Ele tem o poder para curar, para libertar e para poder salvar. Eu agradeço a Deus por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Sou Rebeca, tenho 33 anos e eu nasci em Itambé, uma cidade pequenininha no interior, e lá meus pais já eram cristãos e a gente frequentava uma igreja batista também, e eu sempre gostei muito de escola bíblica dominical e tive uma professora que ela fez uma série de estudos em uma história bem antiga da PEC que chama O Milagre para Samuelito. E nessa história, que é uma história evangelística, mas missionária também, acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu precisava de um Salvador. E aí, algum tempo depois, meu pai, ele conversou comigo, né? Porque eu já tinha entendido, mas eu ainda não tinha tomado uma decisão publicamente, que eu queria crer em Cristo. Aí meu pai conversou comigo que eu precisava fazer isso. Ele contou a história de Jonas, explicou que a gente precisava tornar pública a nossa decisão. E aí eu tinha, acho que uns 11 anos, e aí foi quando eu publicizei que eu realmente precisava de Cristo, que eu estava aceitando Ele como Salvador da minha vida. Aí, depois disso, acho que, sei lá, tive algumas crises de fé, né? Porque mesmo crescendo na igreja, acho que é meio diferente quando a gente cresce na igreja. Não tem, assim, um tempo que você lembra de sua vida antes de Cristo, depois de Cristo. Mas eu vivi um tempo muito difícil, assim, por conta de ter perdido minha mãe muito cedo. Então eu fiquei com muitas crises, assim, né? Em acreditar em Deus. E aí, em 2010, eu entrei na universidade. Aí, na universidade eu conheci um grupo de estudantes que eles trabalhavam com o que a gente chama de missão estudantil. E aí acho que foi a primeira grande crise de fé, assim, porque eu tinha toda aquela tristeza por ter perdido minha mãe e ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que queria muito mudar o mundo, que as coisas fossem diferentes, assim. E aí quando eu conheci esse grupo da missão estudantil, eu comecei a ler livros que falavam sobre a fé em Cristo, que até então não conhecia, e conheci alguns outros autores, por exemplo, John Stott, que me ajudou muito, assim, a compreender tanto da minha fé quanto da minha vocação. Aí foi na universidade, estava com 21 anos, que aí acho que foi minha segunda conversão, assim, né? Foi, na verdade, quando eu tive convicção de que realmente eu queria crer em Cristo, e era aquilo que eu queria, e não mais só por conta de ser a fé dos meus pais, ou aquilo que eu criei na infância. A possibilidade de fazer parte do evangelismo sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Então, logo quando eu vim de Itambé para cá, que foi nessa época dessa crise de fé, e uns 3 anos depois entrei na universidade, tanto na missão estudantil quanto no evangelismo da igreja, eu convivia com muitos irmãos, assim, mais maduros, né, na fé, e acho que a possibilidade também de conviver com pessoas que tinham uma vida de muito sofrimento, de muita
tristeza, assim, de muita dor, pessoas que viviam em situações de fragilidade social mesmo. Acho que aquilo mexeu muito comigo. E mesmo que eu me envolvesse para fazer várias coisas que eu acreditava, né, para que elas pudessem ter uma vida melhor, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que, apesar de todas as outras coisas que a gente precisa, que as pessoas precisam também de Cristo, ou precisam principalmente de Cristo. E acho que isso foi pavimentando, assim, tanto um caminho de mais maturidade cristã na convivência com os irmãos do evangelismo, quanto foi também me dando mais convicção da minha vocação, de que eu podia colocar aquilo que Deus estava me dando a serviço dele, para falar dele para outras pessoas, que outras pessoas precisavam conhecer do amor de Cristo. Então a igreja e a convivência com irmãos mais maduros foi muito importante. Eu fui discipulada também, mas aí já foi bastante tempo depois. Eu acho que, na verdade, quando a gente crê em Cristo e você passa muito tempo na igreja, eu acho que você vai passando por fases de amadurecimento, né? E eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás eu tive o privilégio de ser discipulada por uma irmã mais velha também. E isso foi mais uma vez consolidando minha fé. Coisas que eu tinha dificuldade de entender, algumas situações que eu tinha vivenciado na minha vida também e que eram situações que dificultavam que eu tivesse mais maturidade, assim. Foram muito trabalhadas no aconselhamento bíblico, e então isso foi um outro momento muito importante, assim, de mais uma vez ressignificar a minha fé, né, de fortalecer novamente a minha fé. Eu sempre amei evangelismo e missões. E eu sempre entendi que não havia nada mais precioso do que as pessoas conhecerem a Cristo. E eu já vinha fazendo isso nos lugares onde eu estava. Eu sou enfermeira, então sempre quando eu tinha oportunidade de orar por alguém, geralmente quando a gente trabalha na área da saúde, a gente acaba cuidando de pessoas muito vulneráveis, né? Então eu tinha muitas oportunidades, tanto com os meus colegas de escola, depois como professora, como enfermeira também, de compartilhar do amor de Cristo. Mas eu sentia que eu precisava fazer isso de uma maneira mais intencional, que eu precisava me qualificar para fazer isso. E aí foi a época que surgiu a possibilidade para Peniel. E na época foi muito diferente, assim, porque eu sempre tive muita dúvida, né? Se realmente eu ia continuar servindo ao Senhor aqui na cidade, com minha vocação, os meus dons, ou se eu ia acabar servindo de tempo integral, em um trabalho transcultural ou algo assim. E o tempo em Peniel foi muito importante para eu aprender mais como servir melhor ao Senhor. E também para que ele fosse consolidando no meu coração essa convicção, né, de que eu posso servir ao Senhor, de que realmente há um chamado específico para algumas pessoas a quem Deus vai designar para alguns lugares específicos, né? Mas que no meu caso ele estava, assim, de alguma maneira confirmando no meu coração que o meu trabalho era aqui. Aí logo assim que eu voltei, acabei logo me vinculando ao evangelismo aqui na cidade mais uma vez, então foi importante nesse sentido, assim. Eu acho que o primeiro conselho é conheça a Deus, porque é muito fácil a gente que cresce na igreja ou a gente que está há muito tempo na igreja, a gente incorporar um conjunto de hábitos e de costumes que eles dão a aparência de cristianismo, mas que na verdade talvez não sejam, porque o cristianismo ele fala sobre o relacionamento com uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, na minha vida, por muito tempo, eu me percebi fazendo várias coisas, mas sem que necessariamente meu coração estivesse contrito a Deus, e estivesse fazendo aquilo realmente para agradar a Deus. Então, acho que o desafio primeiro é esse: conheça a Deus, construa um relacionamento pessoal com Ele. É óbvio que a igreja e a comunhão dos irmãos é algo muito importante para fortalecer nossa fé, mas você precisa conhecer Jesus, porque nos momentos de crise, que não são poucos, você vai precisar de alguma coisa, de algo que é muito mais profundo do que o conhecimento dos livros, do que os costumes, do que a religiosidade que muitas vezes a gente constrói. E a segunda coisa é trabalhe. Aquilo que vier para sua mão, faz, mas faz assim com sangue no olho, como a gente fala, né? Porque às vezes a gente coloca muitos poréns, assim, a gente, pro trabalho, pro estudo, a gente é muito aguerrido, mas quando vem para a igreja e para fazer as coisas para o Senhor, a gente é muito tímido, assim. E eu sou muito grata a Deus pela possibilidade de servir com aquilo que Ele me deu.
E sempre vai ser assim, na verdade. A gente não tem nada para oferecer. A gente só devolve para Deus aquilo que Ele deu primeiro para a gente, né? Então, conheça a Deus e trabalhe sempre que possível com tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos para poder fazer. Minha experiência de conversão foi aos 16 para 17 anos. Eu hoje gosto de comparar um pouquinho, ou então usar um pouco até de forma metafórica, a experiência de Jacó, quando ele luta com o anjo. E eu explico por quê. Eu falo que foi uma luta minha com Deus. Eu cresci em um lar católico e tudo mais, mas nunca tive uma experiência com o Evangelho, nunca tive nenhuma experiência sincera e muito profunda com a igreja em si, com o Evangelho, com a experiência religiosa. Na minha adolescência em diante, tinha uma vida como qualquer adolescente mundano comum. Saía com os meus amigos todo final de semana, a gente ia para bares, ia para qualquer lugar que fosse interessante. E desde muito cedo, cerca de 14, 15 anos, já tinha aprendido a fumar, já bebia, já curtia muito os prazeres que o mundo tem a oferecer. Acontece que na experiência ali entre meu círculo de amigos, teve algo que foi interessante. Primeiro isso, todo final de semana a gente terminava ali no sábado o trabalho, ia jogar bola e tudo mais. Íamos cada um para sua casa, sem combinar nada, tomávamos nossos banhos e a gente se reunia na casa de um amigo, de outro, e ali na hora decidíamos para onde ia. Teve um final de semana que foi muito interessante. Até aí foi como o planejado, jogamos bola e tudo mais. Fui para casa, tomei o meu banho, coloquei uma roupa legal e decidimos sair. E daí para frente foi que a história começou a ficar diferente. Fui para a casa de alguns amigos e o ambiente estava estranho, não era como sempre foi. Parecia que eu estava incomodando ali, eu sentia como se eu fosse um corpo estranho ali, que eu estivesse incomodando o pessoal. Saí de uma casa, fui para a casa de outro amigo, um amigo meu que já era casado naquela época. E cheguei lá, parecia que eu estava atrapalhando ali o momento de família dele. E fui de casa em casa, na porta de cada um dos amigos, e a sensação que eu tinha em cada lugar que eu ia era exatamente essa. Parecia que eu estava incomodando, era quase como se tivesse aquela vassoura colocada atrás da porta para mim ir embora. Decidi então sair. Saí sozinho, caminhando, fui procurar alguns lugares para poder me divertir. E tinha pouco tempo que eu tinha terminado um relacionamento, namorei apaixonado de adolescência. Fui caminhando sozinha para um restaurante, ia para um bar, ia para algum canto, mas todo lugar que eu ia parecia que não me agradava, alguma coisa estava muito estranho naquela noite. E começou a bater aquela sensação de solidão, aquela sensação de estar sozinho. E eu fui para um dos lugares meu preferido da cidade, que foi a Praça Tranqueiro Neves, a antiga Praça das Borboletas, conhecida pelos mais antigos. Eu lembro que ali começou essa experiência minha de luta com Deus, de desafio, de olhar para o alto. Eu sentei e tudo isso que acontece eu consigo visualizar perfeitamente. Eu sentei em um banco, aqueles bancos de concreto que tem ali em frente à catedral. Sentado ali, comecei a fumar ali, um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro. Naquela época, junto onde é hoje a Receita Federal, tinha um barzinho ali na esquina. Eu comecei a olhar para aquele pessoal que estava naquele bar. Tinha o grupo de amigos ali, sentado, bebendo, se divertindo, dando gargalhadas. E a sensação que eu tive foi uma sensação bem forte de estar sozinho mesmo, me sentir completamente sozinho. Vi aquele povo ali olhando para eles,
eu comecei a questionar. Falei, velho, o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de mal para os meus amigos? Que eu agora estou aqui sozinho, sem amigos, sem ninguém. E terminava um cigarro, acendi outro em cima da bituca e aquele diálogo interno. Não consegui mais olhar para aqueles amigos que estavam se divertindo. Olhei, me sentei de costas para a catedral, olhei para a praça. E eu consigo visualizar uma cena de olhos abertos. É bem nítido para mim até hoje. Isso há mais de 15 anos atrás. Eu lembro que eu sentei virado para a praça. Na praça, olhei para um dos bancos lá e tinha um casal de namorados que estava ali. Eu comecei a observar aquele casal de namorados. Enquanto eu observava eles, aconteceu algo que foi inesperado para mim e foi ali que me pegou mais forte naquele momento. Aquele casal estava sentado ali, eu lembro que o rapaz beijou a moça. Enquanto o rapaz estava abraçado, beijando a moça foi discretamente com a mão por trás, pegou um presentinho na bolsa, mostrou para o rapaz de surpresa e foi uma cena cinematográfica, uma cena de cinema lindo, parecendo final de um filme romântico. Aquilo ali me machucou muito. Eu olhei aquilo ali, uma cena completamente linda, aí eu voltei a me ajustar ali no banco, fumando e tudo mais. E foi nessa hora que eu comecei a questionar mais ainda, falando com Deus. Falei, Deus, por que eu não tenho ninguém perto de mim? O que eu estou fazendo de errado? Comecei a fazer uma espécie de retrospectiva naquele momento. Me sentindo culpado por não estar com nenhum amigo, me sentindo culpado naquele momento por não ter uma namorada, me sentindo culpado por estar sozinho, numa sensação forte de abandono, e comecei a culpar Deus por causa disso tudo. Agora é a parte difícil do testemunho. Naquela hora que eu comecei a culpar a Deus, botar a culpa em Deus por conta de toda aquela sensação, eu lembro que, sentindo sozinho, eu questionei a Deus se Ele mesmo estava ali. E aqui que eu falo que é a briga que eu tive com Deus, depois de culpá-lo por tudo que estava errado em minha vida, e sem saber que a culpa disso tudo era minha. E foi a minha briga com Deus, que eu gosto de falar que eu perdi essa batalha com Deus. Quando nós perdemos para Deus, é aí que nós ganhamos. Numa guerra entre nações, a guerra que perde para a outra é a que se submete e se torna escravo. Quando nós brigamos com Deus, eu gosto de dizer que nessa batalha contra Deus, a gente perde para Deus e se torna filho e co-herdeiro de Cristo. É bem diferente. Então, quando nós perdemos nessa batalha querendo vencer Deus, às vezes quando alguém é ateu querendo provar a inexistência de Deus, ele acaba perdendo, e quando nós perdemos para Deus é que nós ganhamos. Nessa batalha com Deus, eu decidi olhar para os céus, olhei para a catedral, e naquele sentimento, eu simplesmente olhei para Deus e falei, Deus, eu vou levantar desse banco, eu vou sair caminhando daqui dessa praça até minha casa. E se o Senhor, daqui até lá, não demonstrar seu amor por mim, ou se o Senhor daqui até lá não dizer que me ama, eu não me responsabilizo, eu vou me entregar para as drogas, eu não quero saber mais da minha vida, eu não quero saber de mais nada. Eu levantei então do banco com esse pensamento. Quando eu levantei do banco, eu não fui direto para casa, eu decidi passar na frente de todas as igrejas possíveis e imagináveis para ver se eu conseguia encontrar um profeta, um pastor que viesse falar de Deus para mim. Eu lembro que eu não fui nem um pouco seletivo naquele ato de desespero. Eu lembro que saindo da Tranqueiro Neves, eu passei em frente aqui à primeira igreja batista, passei em frente à Universal, passei em frente Deus é Amor, passei em frente à Assembleia, passei em frente à Canção Nova e fui seguindo em direção à minha casa. Sempre repetindo, Deus, ou o Senhor disse que me ama, hoje eu não quero saber mais de minha vida.
Eu não vou tirar minha vida, mas eu vou me entregar aos prazeres, eu vou me entregar às drogas, eu não quero saber mais nada, eu estou sentindo sozinho. Se o Senhor não disser que me ama, não disser que está comigo, eu não sei o que eu faço. E eu fui orando a Deus, brigando com Deus, me sentindo nessa curva, querendo o amor de Deus. E hoje eu compreendo algumas promessas do nosso Senhor que naquela época eu não tinha ideia que existia. Que o Senhor diz que Ele ama aqueles que o amam e quem o procura acha. O Senhor também diz que quem clama a Ele, Ele responde. E eu não sabia dessas coisas, mas mesmo assim eu clamei a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha intensidade. E outro momento dessa história muito interessante foi que, atravessando ali a chamada Rio Bahia, a Avenida Integração, cheguei na Avenida Brumado. E eu lembro que tem ali, eu acho que até ainda hoje tem algumas árvores ali, que eu lembro que na época eu achava o perfume das folhas daquela árvore muito prazerosos. Então eu passei, atravessei a rua, cheguei ali, passei a mão nas árvores, arranquei algumas folhas ali, fui cheirando, sentindo aquele perfume até que eu cheguei na esquina. Quando eu cheguei na esquina, eu já estava poucos quilômetros de minha casa, já era a última avenida que tinha até chegar na minha casa. Quando eu conto sobre isso, eu gosto de falar que eu estava realmente na reta final de minha vida ali, na minha encruzilhada. E chateado, brigando com Deus, orando a Deus, eu cheguei na esquina ali de onde é o Glauber Rocha. E um cara, eu lembro como hoje, um rapaz baixinho, gordinho, vestido de roupa social com uma pasta na mão, decidiu me parar. Quando ele me parou, ele virou para mim e falou: garoto, você sabe onde tem algum hotel por aqui? Eu fui completamente hostil com ele. Que eu falei: olha, velho, eu tô tão perdido quanto você aqui. Não sei onde tem nada, não. Não falei nesse tom, né? Fui um pouco mais agressivo. Aí eu lembro que, por algum motivo, ele foi insistente comigo. Ele falou: rapaz, por favor, eu sou um missionário que vim de São Paulo e estou procurando um hotel, uma hospedaria, qualquer lugar que eu possa ficar. Aí eu olhei para a cara dele e falei: você desce essa rua aqui, vai ter um monte de hotel, vai ter um monte de hospedaria, você vai encontrar aí. Ele falou: só deixa eu te dizer mais uma coisa. Eu falei: pode dizer. Ele falou: não posso ir embora sem te dizer que Deus te ama e que Ele se importa com você, não esquece disso. Aquilo ali, as palavras que ele disse, Deus te ama, foi o suficiente para me compreender que foi a resposta de Deus para mim. Quando ele falou aquilo, eu não consegui olhar para ele, já virei as costas e fui começando a chorar para casa. E eu lembro que quando eu estava chegando em casa, quando eu cheguei, eu peguei ainda cigarros que eu tinha, isqueiro, fósforo, tudo que eu tinha no meu guarda-roupa, eu fui pegando, enrolei na sacola, joguei no lixo. Corri pro banheiro, tomei um banho, queria me limpar, estava me sentindo imundo, fiz isso tudo chorando. Corri pro quarto e a experiência que eu tive, uma experiência pessoal, é que quando eu corri pro quarto, eu ajoelhei aos pés da cama e comecei a orar. E a sensação que eu tive era mesmo como se tivesse alguém me abraçando ali, eu de joelhos na cama. E naquele momento de joelho, toda aquela sensação de abandono, toda aquela sensação de estar sozinho foi embora ali. Ali eu percebi que eu tinha um divino companheiro em meu caminho. Ali eu percebi que eu tinha um consolador que estaria comigo a partir dali. Ali eu percebi que Deus realmente demonstrou o seu amor por mim, não só por palavras, mas com a sua presença real do meu lado ali. Acontece que, acho que foi no dia seguinte, aconteceu algo muito engraçado. No dia seguinte eu decidi ir para a igreja.
Só que, como eu estava ali, tinha um vício em cigarro já, aconteceu algo muito interessante que eu falei, eu vou fumar meu último cigarro antes de ir para a igreja, antes de entregar minha alma para Cristo. E eu saí de casa com esse objetivo, mas eu fui completamente desencorajado a fazer isso. Não tive força, não tive coragem de pedir para ninguém, não tive coragem de comprar, não tive coragem de fazer nada. Quando eu desisti então dessa ideia, eu voltei para casa, tomei meu banho e decidi ir para o culto. Quando foi à noite, eu fui para o culto e o que aconteceu foi muito interessante, que eu fui ouvir a mensagem e sem que eu percebesse eu já estava lá na frente, já tinha levantado meus braços, já tinha me rendido ao Senhor, já entreguei minha vida ali. E dali para cá eu permaneci no Evangelho. Algo que foi muito interessante ainda, e eu gosto de contar isso, que eu acho que foi mais uma evidência do Deus vivo, poderoso que nós temos, que geralmente muitas pessoas que se convertem têm muita dificuldade com os vícios, têm abstinência e tudo mais. O que aconteceu comigo foi um milagre divino. Do dia que eu me converti, que aquele peso terrível saiu de minhas costas, do momento que eu saí da igreja em diante, eu não tive nenhum dia de minha vida uma crise de abstinência, não tive nenhum desejo de fumar novamente, não tive nada. Foi parecido que Deus realmente, com seu poder, colocou sua mão em meu corpo, em minha mente, no meu estado psicológico e limpou, retirou tudo que Ele queria tirar dali. Dali então foi uma caminhada com Cristo. Pouco tempo depois eu me converti, me batizei. Depois de batizado, não demorou muito tempo, eu comecei a pregar. E foi em um momento, pregando o Evangelho, que eu tive uma experiência e uma convicção do meu chamado. Eu tive que ir a uma igreja que ficava na cidade de Iguaí. Por algum motivo que teve o escalado para pregar aquele dia, não pôde ir. E decidiram me colocar para pregar. Falou, Pablo, você vai pregar hoje. Eu falei, tá bom. Inexperiente, pouco tempo de convertido, sem nunca ter pregado, foi ali em minha mente reunindo os versículos bíblicos que eu tinha. Os irmãos que tomavam conta da congregação ali falaram comigo, Fabrício, faz um sermão de 15 minutos para não ficar difícil para você. Eu falei, tá bom. Esse sermão de 15 minutos durou cerca de 1h30. Mas quando eu pude ver que mesmo assim pessoas se renderam ao Evangelho, que eu me percebi sendo útil no reino de Deus, foi ali que eu tive convicção de que eu tinha um chamado na minha vida, que eu tinha uma obra para realizar e que eu queria viver mais aquilo ali, queria viver a serviço de Deus. Desde então, eu venho buscado me capacitar, venho buscado me preparar, entrei no curso de teologia e agora em 2024 vou iniciar aqui junto com a Igreja Batista o trabalho de evangelismo em tempo integral. E espero que esse trabalho seja frutífero, continue, que a gente possa viver longos anos no Evangelho. E para concluir, eu sempre converso com minha esposa, sempre a gente vai falar alguma coisa sobre morte, sobre a vida após a morte, mas eu gosto de dizer para minha esposa, olha, se eu morrer antes que ti, eu quero te fazer só um pedido. Coloque as palavras de Paulo em minha lápide. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu espero que quando eu partir desse mundo aqui, que esse possa ser o meu testemunho, o meu legado deixado aqui.
Meu nome é Luciano, tenho 47 anos. E a história foi uma vida muito difícil, sabe? Que eu comecei a me envolver com bebidas, né? Alcoolismo. E fui me aprofundando mais ainda, né? E nessa história toda eu fui entrando mais consumindo bebida. Foi o ponto que veio a prejudicar a mim mesmo e a minha família, né? Minha família, meus filhos, até mesmo os parentes distantes, né? Eles lutavam para mim, mas eu nunca quis dar o braço a torcer. Minha esposa foi uma das pessoas mais que sentiu, né? Mas mesmo assim ela não desistiu. Lutou por mim, mas sempre eu dando aquele jeitinho de não querer me afastar do problema que eu tinha, entendeu? Foi uma vida muito difícil. Foi que chegou um tempo, né, que eu já estava praticamente no fundo do poço. Estava trabalhando, mas tendo problema no trabalho. E aí teve um certo tempo que eu estava faltando. Foi aí que a coisa piorou mesmo. E foi muito difícil na minha vida. Perdi muita coisa mesmo. Primeiro foi a família, dignidade, respeito. Tudo isso foi um prato cheio para as coisas que eu estava fazendo, né? Foi então que todo mundo pedia para que eu saísse dessa, eles tentando me ajudar e eu sempre sentindo que eu estava dentro da situação, mas não era aquilo não. Foi aí que eu estava num momento muito difícil, estava em casa e de repente eu falei assim, Deus, me tira dessa. Foi aí que eu tomei a decisão de pedir ajuda. Procurei minha família através do telefone e Gal, né, ela entrou em contato com o pastor já sabia da situação, como eu era, né, mas eu era uma pessoa boa, mas o álcool não deixava ser essa pessoa que minha família sempre quis. Aí ela entrou em contato com o pastor pediu, foi até a mim, perguntou se eu queria ajuda. E eu sim, eu quero que Deus me tire dessa. E eu aceitei tudo que Deus me deu, né? E fui para um tratamento. Eu fiquei no tratamento 7 meses. Foram momentos muito difíceis lá. Pelo fato que eu era um alcoólatra, né? E nessa de ser um alcoólatra tem muita resistência. Minha resistência em que a gente não era, como diz na linguagem, né? Era dono do mundo. A gente lá tinha que obedecer. E eu pedia sempre que quando eu aceitei que Deus tirasse isso de mim, eu falei, vou lutar. Nada me tira daqui, a não ser o tratamento concluir e eu sair daqui. Não importa o que acontecer, eu vou vencer. E todo dia eu orava, pedia a Deus para mim cumprir. E eu também ficava pensando no futuro, né? Para que eu não desse algum problema ao sair de lá. Foi difícil demais, mas como eu tomei a decisão que Deus cedeu para mim tratar e tirar desse problema, eu abracei
com tudo, né? E foi muito bom eu ter concluído. Eu ia ficar lá 7 meses no plano. Eu acabei ficando 10. 10 meses porque eu achava melhor ficar lá. Ter uma aproximação com Deus lá foi assim maravilhoso. Deus me dava sempre assim uma solução para cada coisa que eu pensasse que fora. E foi aí que eu consegui ficar os 10 meses lá e sair feliz da vida, graças a Deus, né? Foi uma luta muito. Desses 7 meses que eu fiquei lá, que eu contei, foram 182 pessoas que desistiram do plano. Só 7 conseguiu. Porque eu sei, porque eu fiquei mais de 7, né? 7 meses. E dos 7, 5 caíram e 2 até hoje está bom, está firme. Então aquilo para mim era uma luta. Será que eu vou conseguir? Eu todo dia falando com Deus que eu tinha que conseguir. E Deus nunca desistiu de mim. Hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem. Porque a gente não quer uma decisão pela metade, né? Eu, graças a Deus, eu me converti. Sou grato muito a Deus pelo que Ele faz por mim. Faz por outras pessoas também. E sempre agradecendo a Ele, porque aquela vida era muito difícil. Minha família hoje é outra pessoa. Meus filhos, quando eu chego é uma alegria só. Minha mulher, minha família, meus amigos. Hoje eles falam, hoje eu posso falar com você, que você está firme e forte, eu posso te xingar, te reclamar, mas pode falar, hoje eu aceito. Você é um irmão pra gente. E era muito bom. Confia em Deus, peça a Deus que Ele nunca abandona a gente, né? Ele assim é o caminho, não tem outro, a não ser aceitar que é um dependente e pedir ajuda a Deus. Ele sempre vai estar de braços abertos para poder ajudar. Confia, em tudo Ele fará.